Olá, queridos irmãos e amigos, como é que vocês estão? Estamos iniciando mais uma semana e eu quero desejar a graça, a paz e as bênçãos do Senhor sobre a sua vida nessa semana que começa. E hoje eu quero conversar um pouquinho com os irmãos e nos alimentarmos juntos, então, aqui com a palavra de Deus, com a palavra do Evangelho. Eu quero conversar um pouquinho com os irmãos sobre 4 perigos, 4 armadilhas de um coração aflito. E eu quero conversar sobre esse tema baseado, então, no Salmo de número 55. O Salmo 55 foi escrito por Davi. Davi, ele era o rei de Israel e ele estava passando dias muito desafiadores. E ele, então, neste salmo, ele nos ensina sobre perigos que rondam o nosso coração em tempos difíceis e que eu e você, nesses momentos de dificuldade, precisamos vigiar, precisamos prestar muita atenção. E no Salmo 55, então, Davi, ele começa dizendo como ele estava se sentindo, o que estava acontecendo na vida dele, e ele diz assim: dá ouvidos, ó Deus, à minha oração. Não te escondas da minha súplica. Atende-me e responde-me. Sinto-me perplexo em minha queixa e ando perturbado, por causa do clamor do inimigo e da opressão do ímpio, pois sobre mim lançam calamidade e furiosamente me hostilizam. Então aqui Davi, ele começa o salmo com uma oração, ele está falando com Deus, e ele começa a expressar para Deus, então, como ele estava se sentindo. E aqui ele revela, no verso 2, que ele estava perplexo. Ele diz, sinto-me perplexo, e que ele estava andando muito perturbado. Davi estava muito assustado e muito angustiado. Ele revela aqui na sua oração diante de Deus. Talvez, e eu creio que eu e você também temos passado aí, né, dias de perplexidade. E talvez você que me ouve agora também esteja se sentindo assim como Davi, assustado em meio a todas as crises e desafios que nós temos visto diante de nós. Davi aqui, ele revela, ele começa nesse salmo revelando pelo menos 3 razões do porquê ele estava se sentindo assim perplexo e tão assustado. A primeira razão, ele nos diz, é porque havia ele estava passando por circunstâncias que deixavam ele muito inseguro. Havia uma perseguição dos seus inimigos. Ele diz aí no verso 3 que a opressão do ímpio, o clamor do inimigo, pois lançam sobre mim calamidade e furiosamente me hostilizam. Então, a primeira razão porque ele estava se sentindo assustado é porque haviam pessoas tentando destruir ele. E ele estava andando inseguro por causa disso. Então era uma circunstância de muita insegurança por causa de toda essa hostilidade. A segunda razão de por que ele estava se sentindo assim tão aflito e tão assustado é porque ele passou por uma profunda decepção com algumas pessoas, e mais especialmente com uma pessoa, com um amigo. A experiência da decepção com uma pessoa. Ele diz isso aí a partir do verso 12,
Com efeito, não é inimigo que me afronta. Se o fosse, eu o suportaria. Nem é o que me odeia quem se exalta contra mim, pois dele eu me esconderia. Mas é tu, homem meu igual, meu companheiro e meu íntimo amigo. Veja só, era um amigo íntimo. Juntos andávamos, juntos nos entretínhamos e íamos com a multidão à casa de Deus. Veja, o que Davi está dizendo aqui é que o coração dele está machucado e ele está assustado, porque ele sofreu a decepção com um amigo. Um amigo, uma pessoa íntima, eles iam juntos para a casa de Deus, eles iam juntos para a igreja, eles andavam juntos, eles iam juntos para o cinema, ele diz aqui, juntos nos entretínhamos. E esse amigo acabou se revelando, então, uma decepção. E para quem já passou, né, pela experiência da decepção com pessoas, sabe como isso machuca e como isso dói. Então Davi estava machucado porque tinha gente perseguindo e tentando destruir ele. Davi estava com o coração machucado porque ele se decepcionou com uma pessoa. E Davi estava machucado também porque ele estava experimentando um aparente silêncio de Deus. E para quem já experimentou, né, teve essa sensação, esse sentimento de que Deus não está me ouvindo, Deus está distante no meio da minha angústia, sabe o quanto isso machuca e dói. E Davi estava experimentando isso, porque ele começa o salmo, como nós dissemos, com uma oração. E ele diz assim, né, a oração dele, ele diz assim: dá ouvidos, ó Deus, à minha oração, não te escondas da minha súplica. Veja só, ele diz assim: Senhor, não te escondas da minha súplica. Ele estava com aquela sensação de que Deus estava escondido, de que ele olhava ao redor e ele não sentia a presença de Deus, ele não conseguia enxergar Deus agindo ao redor dele. E isso estava deixando ele também assustado, e Davi está passando por essa experiência. O fato é que Davi ele estava com o coração dele muito aflito, muito perturbado e muito angustiado. E a grande questão que eu queria deixar para nós hoje aqui é que nesse salmo, nessa oração, Davi ele revela 4 armadilhas de um coração machucado. E eu penso que esses mesmos perigos, quando nós estamos vivendo tempos de crise, tempos de angústia, esses mesmos perigos que rondaram o coração de Davi, eu penso que também eles são um perigo, né, para mim e para você no dia de hoje, e nós temos que vigiar. E assim como Davi, nós temos que tomar muito cuidado com esses sentimentos e pensamentos e realidades que tentam tomar conta do nosso coração quando nós estamos passando por esses momentos de perplexidade. Qual é o primeiro perigo que Davi fala aqui? É a crise de pânico. Nesse momento de aflição, Davi revela que ele estava tendo crises de pânico. Não é interessante isso? Hoje em dia está muito comum, né, as pessoas falarem sobre a síndrome do pânico. Síndrome do pânico. Mas esse sentimento e essa experiência de um desespero que toma conta assim de uma pessoa, ela não é novo isso daí. São experiências muito antigas e que as pessoas sentem há muito tempo. E Davi, um homem de Deus, sentiu isso. Versos 4 e 5. Estremece-me no peito o coração. Terrores de morte me salteiam. Olha o verbo que ele usa, é salteiam, me assaltam. Verso 5 ele diz: temor e tremor me sobrevém, e o horror se apodera de mim. Essa aqui é uma descrição bíblica
da síndrome do pânico. Porque uma pessoa que... A síndrome do pânico, o que que é? É quando bate um desespero que vem do nada. E o coração começa a bater descompassado. Ele fala aqui, né? Estremece-me no peito o coração. Davi estava precisando de um desfibrilador ali. Porque ele começou... do nada vinha um desespero, vinha um medo. Do nada. Ele fala assim, é um terror, né, de morte que me salteia, que me assalta. É como, assim, é de surpresa, como se fosse um assalto de um ladrão, assim, que chega de surpresa e aí me sequestra. Ele fala aqui que se apodera dele, se apodera de mim. E sequestra ele e ele fica então naquela aflição, naquele desespero, naquele medo de morrer, medo da vida. Síndrome do pânico, e o coração dele batendo descompassado, e nós temos que tomar cuidado. Isso é um perigo. Sabe por quê? Porque quando nós estamos, o desespero nos atinge assim, e pode nos atingir, nós corremos o risco, irmãos, de no desespero tomar decisões atrapalhadas, agir no desespero, na angústia, naquela situação, tomar decisões, fazer escolhas nunca é bom. Então a gente precisa vigiar, porque quando o coração está aflito, esses crises de pânico tomam conta e a gente tem que então vigiar e não deixar isso dirigir a nossa vida. Em segundo lugar, o segundo perigo, a segunda armadilha que Davi sente, né, no momento de aflição, ele diz aqui que é o desejo de fugir, o desejo da fuga, é a tentação da fuga. Isso é muito sério. Davi, nesse momento de desespero, ele diz assim, do verso 6 ao verso 8, olha só. Então disse eu, quem me dera asas como de pomba. Ai, se eu tivesse asas como as da pomba. Voaria e acharia pouso. Eis que fugiria para longe e ficaria no deserto. Dar-me-ia pressa em abrigar-me do vendaval e da procela. Você vê aqui que ele expressa uma outra coisa que ele passa no coração dele, é esse desejo de sumir, o desejo de desaparecer. Quando ele está com o coração dele machucado, ele diz assim, ai, se eu tivesse dinheiro, se eu tivesse asas como de pomba, se eu tivesse, nós diríamos assim, né? Se eu tivesse dinheiro, eu ia voar para bem longe. Eu ia lá para Estocolmo. Por que Estocolmo? Porque eu nem sei onde é, aí ninguém me acha. eu sumiria. E você? Você, nesse ano, no meio de tanta crise, tanta aflição, você também já teve vontade de sumir e desaparecer? Esse desejo de fuga é uma coisa muito séria, irmãos, porque existem muitos modos das pessoas fugirem. Lidar com a angústia fugindo. Isso é sério, porque fugir não resolve. Fugir não ajuda a gente. Pelo contrário, geralmente fugir só agrava o problema. Nós temos que pedir graça para Deus para enfrentar as coisas, pela fé e pelo poder de Deus. Mas Davi aqui expressa essa tentação, esse desejo de fugir, de desaparecer. E hoje em dia, nós temos muitos modos, as pessoas usam muitos modos de fuga que não ajudam a vida delas, pelo contrário, acaba atrapalhando. Por exemplo, drogas. Drogas é uma fuga. Muita gente cai nas drogas para fugir. Álcool. A pessoa começa a buscar alívio no álcool e vai se escravizando e vai complicando a sua vida.
Outros têm fugido, o meio de fuga é a internet, também é um meio de fuga. A pessoa se despluga da vida real, dos problemas da vida real, e ela acaba indo lá para o mundo virtual e ela fica lá, e se escraviza lá, e aí e não dá conta de resolver as coisas na vida real, porque ela está fugindo. Só que fugir, a fuga, ela não nos ajuda em nada, esses mecanismos de fuga. E eu e você sentimos esse desejo também. Quem de nós, né? Quem de nós já não teve, por exemplo, esse ano, talvez a vontade de sumir e de desaparecer? Mas precisamos cuidar com isso. Precisamos ser fortes e cuidar. A terceira armadilha do coração machucado, aflito, que Davi disse que experimentou aqui, e ele revela para nós, é a armadilha do pessimismo, do negativismo. É um olhar pessimista para a vida. Davi, quando ele estava machucado, ele diz assim, dos versos 9, 10 e 11, destrói, Senhor, e confunde os seus conselhos, porque vejo violência e contenda na cidade. Aí ele começa a descrever agora as únicas coisas que ele estava vendo com o coração dele machucado. Então ele vê violência e contenda na cidade. Dia e noite giram nas suas muralhas, e muros adentro campeia a perversidade e a malícia. A destruição no meio dela. Das suas praças não se apartam a opressão e o engano. Olha só que interessante. Olha só as palavras que ele usa. Ele só vê violência, contenda, ele só vê perversidade, malícia, destruição, opressão e engano. São as palavras que ele usa. E quem está com o coração machucado fica assim, né? A pessoa só enxerga coisa ruim. A pessoa só enxerga o problema, ela só enxerga a desgraça. E ela fica olhando para aquilo, e aí quanto mais desgraça ela fica olhando, mais isso alimenta a aflição e aquela perplexidade do coração. Isso não ajuda. É claro que tudo isso existe. Quando nós olhamos ao redor e as notícias que nós vemos e ouvimos, né, nas mídias, e a gente vê que tem de fato, né, muita contenda, como ele fala aqui. Hoje, por exemplo, mais do que nunca, contenda política, conflitos políticos, tem muita malícia, tem muita perversidade, tem, mas não tem só isso, não tem só isso. Porque conquanto isso seja real e exista, mas existe também a presença de Deus, existe também a direção de Deus, existe também os alívios da graça, existe o Espírito Santo que nos consola e nos dá força, existem as pessoas que demonstram bondade. Existem pessoas que são como bálsamo na vida. Não existe só o perverso, mas existem pessoas que nos abençoam e ao nosso redor e nessa vida. Então, aqui é aquele perigo do pessimismo. Uma pessoa que está machucada, ela olha para a cidade, ela olha para a praça, como diz Davi aqui, ela olha ao redor e ela só vê a desgraça. E isso não é saudável, porque isso acaba entristecendo e desanimando ainda mais o nosso coração. E a quarta armadilha que Davi fala aqui, que rondava o coração machucado dele, é a armadilha do ódio, a armadilha da amargura que estava tentando se instalar, e ele estava lutando com isso no coração dele. E isso é muito sério. Uma das coisas que eu mais vejo hoje em dia
em virtude de decepções, de conflitos e de tantas coisas, eu vejo hoje pessoas sendo possuídas e sendo dirigidas pelo ódio. A gente vê isso por aí. E Davi estava experimentando isso aqui. Porque em relação ao amigo dele, que ele se decepcionou, ele fica tomado de raiva, ele fica tomado de ira. E ele diz isso. Olha o que Davi deseja para aquela pessoa que o decepcionou. Ele fala no verso 15: a morte os assalte e vivos desçam à cova, porque há maldade nas suas moradas e no seu íntimo. Isso aqui é uma oração. Davi está orando aqui a Deus, dizendo que a morte os assalte. E Davi não é só que ele quer que aquela pessoa morra. Preste atenção na oração dele aqui. Ele quer que a pessoa sofra. Davi aqui está com um sentimento assim, muito amargurado, porque ele diz assim, que a morte os assalte e que vivos desçam para a cova. Que essa pessoa, mas ele diz assim, Senhor, que essa pessoa morra, mas que ela morra devagar. Olha, eu não quero só que ela morra, mas eu quero que ela sofra muito antes de morrer. Oh Deus, é uma oração. Não é louco isso? Não é incrível isso? Não é chocante? Ele está fazendo essa oração, ó Senhor, mas que eles morram assim, mas devagar, e que sofram muito antes de morrer, que desça vivo para a cova, que o sujeito esteja lá no caixão ele acorde e comece a arranhar o caixão, assim, e fica aquela angústia, e que ele desça assim para a morte, assim, com muito sofrimento e muita aflição, esses calhordas e essas pessoas, e ele está cheio de raiva, cheio de ódio, e o ódio e a amargura estão tentando tomar conta da vida dele. Isso é muito sério, essa é uma armadilha. A palavra de Deus tem muito a nos falar sobre o ódio, a ira, a raiva, tem muito a nos dizer. A ira em si não é pecado, porque a palavra de Deus diz lá em Efésios 4, diz assim, irai-vos, mas não pequeis. Não deixe o sol se pôr sobre a vossa ira e nem deis lugar ao diabo. Interessante, né? Ele diz, irai-vos, mas não pequeis. A ira não é pecado, não pelo contrário, existem indignações que é saudável a gente ter e demonstra saúde. Mas a gente não pode alimentar a ira. Não deixe o sol se pôr sobre a vossa ira. Você não pode dar vazão, você não pode alimentar isso olhando para a cidade, para as praças, vendo o sol e alimentando com notícias e com fake news e com coisa e mais, porque isso vai acabar mal. A palavra de Deus diz que não se deixe tomar pela ira, porque isso certamente acabará mal. E o apóstolo Paulo lá em Efésios diz, não deixe o sol se pôr sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Porque a ira, quando é alimentada, quando a gente vai para a cama com a ira, não deixe o sol se pôr, não vá para a cama com a ira. Não vá remoendo essa coisa dentro de você, porque quando eu faço isso e quando eu alimento o ódio, eu dou lugar para o diabo. Eu vou dando espaço para o diabo tomar conta da minha vida. E isso certamente acabará mal. O que fazer quando a gente está com o coração machucado? A gente tem que lutar a cada dia. O Davi diz nos versos 16 e 17, ele diz para nós assim, eu, porém, aí ele toma um posicionamento. No meio dessas realidades ele diz, eu, porém, invocarei a Deus e o Senhor me salvará. À tarde, pela manhã e ao meio-dia, farei as minhas queixas e lamentarei, e ele ouvirá a minha voz. Que interessante, né? Ele fala à tarde, pela manhã e ao meio-dia, eu farei as minhas queixas e ele ouvirá a minha voz. O que eu quero dizer para mim e para você é que não existe
uma fórmula mágica para a gente tratar o nosso coração que está machucado no meio dessas situações de aflição. A gente tem que lutar a cada dia, um dia de cada vez. Viva um momento de cada vez. E quando aquela armadilha, aquele sentimento, aquele desejo destrutivo, ele entra em mim, ele tenta tomar conta, nessa hora, então, eu tenho que me posicionar, olhar para Deus, entregar para Deus, encher meu coração de esperança. Ele diz aqui que o Senhor, invocarei a Deus e o Senhor me salvará. E isso a cada momento. Não existe uma fórmula mágica. Não existe um comprimidinho e que a gente fica bem, fica feliz. Não, a gente tem que lutar. Lutar um dia de cada vez. E aí Davi, ele nos diz aqui algo que eu acho precioso. Confia os teus cuidados ao Senhor. Confia os teus problemas ao Senhor. Confia essas tuas preocupações e ansiedades ao Senhor. E Ele te susterá. Jamais permitirá que o justo seja abalado. É assim que Davi recomenda aqui, como ele estava lutando com essa situação, com esse coração machucado. E ele está dizendo aqui, confia as tuas preocupações ao Senhor e Ele te susterá. Ele está dizendo aqui que não é que Deus vai me tirar, né, da situação conflituosa, mas Ele vai me capacitar, Ele vai me suster, Ele vai capacitar a cada dia, Ele vai me ajudar, Ele vai me dar graça e poder para que eu enfrente essas situações, para que eu não precise fugir, para que eu não precise ir para longe, não, mas para que eu enfrente a capacitação, o maná de cada dia, para enfrentar essas realidades. É promessa de Deus, Ele nos dará, Ele nos susterá um dia de cada vez. Amém, queridos irmãos e amigos? É essa a palavra que eu queria deixar hoje com você, com a gente aqui nesse início de semana. Estamos vivendo períodos de crise, períodos de perplexidade. Assim como Davi, talvez você também esteja assustado. E nesses momentos, o nosso coração ele corre perigos. Existem armadilhas que a gente precisa tomar muito cuidado, que tentam tomar conta do nosso coração e nos levar por caminhos destrutivos. Mas fique firme no Senhor, enche o teu coração de esperança. Tenha fé e não se entregue ao mal, lute a cada dia. E você vai experimentar, quando você se levanta e luta, você vai experimentar o sustento e a capacitação do Senhor sobre a tua vida. Então vamos orar, queria orar com você e por nós nesse momento. E fecha os teus olhos, abra o teu coração para o Senhor e vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai, nós queremos, nesse início de semana, entregar todos os nossos cuidados a Ti, as nossas angústias, as nossas preocupações, com essa confiança que a Tua palavra nos dá, de que a cada dia o Senhor nos susterá, o Senhor nos dará a capacitação para nós enfrentarmos essas situações de perplexidade e de angústia e que nos deixam assustados. O Senhor conhece a angústia de cada pessoa que está orando comigo agora. Que a Tua graça, o Teu poder e os Teus milagres estejam sobre a vida de cada um. E que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus o Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre cada um de vós, desde agora e para sempre, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Que Deus os abençoe ricamente e que você tenha aí uma semana guardada
guardado aí na graça e na paz do Senhor.